Miguel Maio, sou diretor de Serviços de Segurança Escolar, sou oficial da Polícia de Segurança Pública desde 2010, já passei por diferentes serviços dentro da Polícia de Segurança Pública, desde comandante de esquadra a chefe da área operacional da 4ª Divisão Policial do Comando Metropolitano de Lisboa. Depois estive a desempenhar funções como comandante de esquadra na residência oficial do Primeiro-Ministro e em 2019, dezembro de 2019, assumi as funções de Diretor de Serviços de Segurança Escolar da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares no Ministério da Educação. Para termos ideia do universo que a DGEST abrange, e nomeadamente a nossa Direção de Serviços de Segurança Escolar, estamos a falar em 809 agrupamentos de escolas, cada agrupamento depois é composto por mais do que uma escola. Em termos de número total de escolas, estamos a falar sensivelmente de 5.390 escolas da rede pública e cerca de 1.300.000 alunos anualmente e que diariamente se deslocam para as nossas escolas do território nacional, neste caso continental, porque a DGEST não tem responsabilidade nas regiões autónomas. Portanto, estamos a falar do universo nacional e da rede pública. Se juntarmos a este 1.300.000 alunos, se juntarmos encarregados de educação, pais, avós, docentes, não docentes, portanto estamos a falar efetivamente de uma grande fatia da população portuguesa que todos os dias se desloca para a escola e todos os dias tem contacto com as nossas escolas, seja por via dos seus educandos, sejam as próprias crianças e jovens. Naturalmente que isto dá uma responsabilidade acrescida em manter a segurança destas pessoas e, naturalmente, garantir que eles saem das nossas escolas muito mais preparados a todos os níveis, nomeadamente também naquilo que respeita às competências socioemocionais, de relacionamento interpessoal e efetivamente capazes de tornar a sociedade de amanhã uma sociedade melhor, porque é isso que se pretende. As ferramentas são aquelas que existem e é preciso também perceber isto, que qualquer outra pessoa também tem a responsabilidade, porque eu, se for vizinho e tiver conhecimento de um episódio de violência doméstica ou de maus tratos a crianças, eu naturalmente também tenho a responsabilidade de denunciar e de sinalizar. Agora, em termos de escolas, naturalmente, na figura do senhor diretor da escola e depois, por sua vez, toda a restante direção e o corpo docente e corpo não docente das escolas têm a responsabilidade de, enquanto as crianças e os jovens estão na escola, de olhar e proteger essas mesmas crianças e jovens. Naturalmente que existem ou poderão existir casos de diversas índoles, como se referia, e a sinalização tem que ser sempre por via do que ocorre nas outras áreas, que é por via da Comissão de Promoção dos Direitos das Crianças e por via das Forças de Segurança, daí existir uma grande proximidade, e foi feito esse caminho nos últimos 30 anos, a grande proximidade entre as escolas e as Forças de Segurança, nomeadamente ao abrigo do programa da Escola Segura, que é um programa de enorme sucesso que temos na sociedade portuguesa. E essa sinalização é feita sempre por essas vias, e os professores e os funcionários, quando sinalizam e quando identificam uma criança ou um jovem em risco, naturalmente fazem essa sinalização. Quando falamos no universo escolar e dos registros que temos, e que são também os registros que estão publicados no Relatório Anual de Segurança Interna, a tipologia que ocorre mais vezes são as ofensas à integridade física. E se calhar sempre foram essas, até porque isso está ligado precisamente à infância e juventude, que é a forma mais comum de demonstração dessa agressividade. Portanto, são as ofensas à integridade física. No entanto, nós, enquanto atores pela prevenção e pela sensibilização e pela mitigação desses fenómenos, temos que nos preocupar com todas as formas de violência e não só aquelas que são através das ofensas à integridade física,
E a própria sociedade tem evoluído de uma forma que nos traz, e hoje temos todos conhecimento de outras formas de violência tão graves quanto qualquer outra, nomeadamente por meio digital. Daí termos, de facto, também a questão, e hoje em termos de sociedade é muito falado, o ciberbullying, que não tem um impacto físico, mas tem um impacto psicológico e emocional. Temos que perceber que a responsabilidade do combate e da mitigação da violência é uma responsabilidade coletiva, não é uma responsabilidade de uma entidade, de uma instituição, nem só de um setor. Tanto é que a violência é um fenómeno multifatorial, transversal a toda a sociedade, a inúmeras faixas etárias, se não mesmo a todas, e a responsabilidade deve ser de todos. E daí, efetivamente, quando se fala em prevenir a violência em contexto escolar, devemos falar primeiro em prevenir a violência, ponto. Porque ela pode ocorrer em contexto escolar, pode ocorrer em contexto familiar, pode ocorrer numa ida a um espetáculo esportivo, um espetáculo musical. Portanto, ela acontece, infelizmente, em todos os espectros da sociedade e em todos os locais da sociedade e em todos os contextos. Agora, naturalmente que quem tem responsabilidade numa idade tão tenra como é a infância e a juventude, essa responsabilidade acresce no sentido de transmitir as maiores e melhores competências para que as crianças e os jovens percebam que a violência não pode ser normalizada, a violência deve ser inadmissível e inaceitável. Portanto, a responsabilidade decorre daí, mas todos nós, enquanto sociedade, individual e coletivamente, temos essa responsabilidade de transmitir precisamente a necessidade da adoção de comportamentos tolerantes, respeitosos e empáticos para com o outro. A Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana têm outros programas para além da Escola Segura, como é o Comércio Seguro, o Mais 65, portanto o apoio aos idosos, a sinalização de idosos que vivem isolados ou sozinhos, portanto isso já existe. Falando do programa Escola Segura propriamente dito, ele é pioneiro, na altura a Polícia de Segurança Pública foi pioneira, depois começou efetivamente a dar os seus primeiros passos e a ter os primeiros resultados bastante positivos, até efetivamente ser reconhecido como um programa de necessidade nacional e de implementação nacional. Esse programa já existe há 30 anos, há mais de 30 anos, portanto fez 30 anos há 2 anos, de facto para as escolas foi uma grande mais-valia. E essa é uma realidade muito positiva que temos no nosso país, que foi perceber ao longo destes 30 anos a evolução que foi feita no relacionamento escola-forças de segurança e a grande proximidade que existe hoje em dia, quer ao nível da comunicação, quer ao nível da participação das forças de segurança no próprio contexto escolar. E isso é muito importante porque, se calhar há muitos anos atrás, vivíamos num contexto escolar muito fechado em si próprio. E esse tipo de programas, nomeadamente o programa da Escola Segura, fez com que a escola se abrisse a outros mundos, digamos assim, e viessem pessoas de fora para o recinto escolar conseguir transmitir as suas necessidades, as suas preocupações e contribuir também muito positivamente para aquilo que é a formação das nossas crianças e dos nossos jovens. Nomeadamente, no que referias das ações de sensibilização, um dos melhores exemplos que temos até hoje foi precisamente a sensibilização que foi feita para a utilização do cinto de segurança. Um dos grandes resultados que o programa Escola Segura teve foi efetivamente conseguir que as crianças e os jovens fossem aqueles que estivessem mais consciencializados para a necessidade da utilização do cinto de segurança e fossem eles que alertassem os pais para essa necessidade dessa utilização. E hoje, se calhar, a taxa que temos de pessoas que não utilizam o cinto de segurança é reduzidíssima. Portanto, esse é um dos bons exemplos, mas nós temos uma panóplia enorme de temas que são trazidos pela PSP e pela GNR às nossas escolas,
nesta área da prevenção da violência, seja através de ações sobre o bullying, sobre a gestão de conflitos, sobre o ciberbullying, portanto, inúmeras áreas, e isso só foi possível porque se foi criando esta cadência de proximidade, e isso também leva, e está ligado com uma questão anterior que ainda há pouco referi, leva a que também haja uma maior facilidade na participação e na sinalização de casos quando são identificados de menores em risco. Precisamente deriva dessa proximidade e dessa facilidade, através de um telefonema para as equipas da Escola Segura, rapidamente termos alguém na escola e os responsáveis escolares conseguirem transmitir às forças de segurança aquilo que são as suas necessidades naquele momento e aquilo que identificaram naquele momento. Portanto, esse programa é efetivamente de uma mais-valia impressionante. E para finalizar nessa parte, foi também em 2017 criado o grupo coordenador do programa Escola Segura, precisamente como quase selo de qualidade desse programa, e depois foi criado um grupo coordenador que junta as duas áreas, precisamente a área da administração interna e a área da educação. A da administração interna, representado por um membro do gabinete do Ministro da Administração Interna, um representante da Polícia de Segurança Pública e um representante da Guarda Nacional Republicana, e da parte das escolas, representado por um representante, passo o pleonasmo, do gabinete do Sr. Ministro da Educação, um representante da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, neste caso da Direção de Serviços de Segurança Escolar, e um representante do Conselho das Escolas, precisamente para conseguirmos ter aqui uma coordenação efetiva sobre aquilo que é o programa da Escola Segura e que até hoje tem corrido muito bem. É interessante porque fazer uma campanha cujo público-alvo são todos e todas não é efetivamente fácil, por um lado. Por outro, é algo que nos desafia e que nos dá esse impulso para tentarmos fazer mais e melhor. De facto, os desafios iniciais são começar a estabelecer estas parcerias, começar a alargar horizontes e a trazer e envolver variadíssimas instituições e variadíssimas pessoas de diferentes setores da sociedade. Esse é o grande desafio. E por termos consciência desse grande desafio é que nós fizemos uma campanha para durar no mínimo um ano civil, sendo que é a nossa intenção no próximo ano 2025 continuar esta campanha. Portanto, a nossa intenção é que ela perdure no tempo durante algum tempo, enquanto não conseguirmos envolver o máximo ou o número que consideremos necessário para termos variadíssimos embaixadores de não se aceita ponto. E quando falo em embaixadores, não falo só naturalmente nas figuras públicas que se estão a associar a esta campanha e que nos ajudam muito na transmissão desta mensagem, mas acima de tudo consciencializarmos que os embaixadores da campanha Não Se Aceita Ponto podemos ser todos e cada um de nós, e devemos ser todos e cada um de nós, porque eu no meu relacionamento pessoal com um par, no meu dia-a-dia, eu, se tiver comportamentos respeitosos, tolerantes e não violentos, estou naturalmente a ser um embaixador da campanha Não Se Aceita Ponto. E de facto esse foi o grande desafio, foi nós identificarmos as primeiras entidades, digamos assim, que nos ajudassem a desbloquear e a dar andamento a esta campanha de uma forma que ela conseguisse ser rápida, digamos assim, e eficaz. Mas começamos a perceber, e aí por um lado muito positivamente, que temos um longo caminho pela frente até envolvermos todos, mas os feedbacks que temos tido são tão bons e ao mesmo tempo até hoje não me recordo de ninguém que tivéssemos contactado que não tivesse querido aderir, que naturalmente faz-nos pensar que a campanha não ficará só por um ano. O grande desafio futuro é conseguirmos ter aqui N pessoas a replicar os produtos que estamos a produzir
e ao mesmo tempo a adotar estes comportamentos e a transmiti-los a todas as pessoas com quem se relacionam. Ainda há pouco falava no desporto, naturalmente no vídeo de lançamento da campanha, o vídeo Cicatriz, nós temos lá uma passagem que é um pai a ver o futebol e que tem um comportamento completamente reprovável para com a filha. É precisamente aqui que temos que chegar, que é conseguir que todos os pais que vejam aquele vídeo consigam perceber que aquele comportamento não é aceitável. E é esta transmissão desta mensagem, este envolvimento de todos que queremos atingir. Nós temos que perceber, e isso de facto é um ponto importante, que os locais e as regiões têm naturalmente contextos diferentes e por isso é que as estratégias também não podem ser iguais para todos os locais. Porque uma estratégia que possa ser eficaz em Vila Real de Santo António pode não sê-lo em Braga. Naturalmente porque os contextos são diferentes, as culturas são diferentes, as formas de estar, pensar e ser são diferentes. Portanto, naturalmente que há esse desafio acrescido de conseguirmos passar a mesma mensagem, ou melhor, tentarmos ter a mesma resposta com mensagens diferentes. E isso é um desafio acrescido, sem dúvida. Mas aqui, quando falamos na questão da violência, eu penso que isso é claro para todos. E aí não há diferenças de contexto ou não há grandes diferenças de percepção tendo em conta a cultura, porque a violência não é aceitável em Braga como não é em Vila Real de Santo António. Portanto, isso aí, esta é uma temática que não é impactada por essa diferença cultural, regional, que as nossas escolas naturalmente apresentam noutros domínios. No entanto, aquilo que é entendido como violência ou aquilo que é adotado como comportamento violento poderá ter interpretações diferentes. Mas esta campanha vem precisamente apelar a que não haja interpretações diferentes. A interpretação é só uma, a violência não se aceita, ponto. No que respeita ao ensino superior, nós temos efetivamente uma estratégia pensada que é, desde logo na área da educação, e falando aqui exclusivamente da área da educação, aquilo que nós estamos a desenvolver para a formação contínua de docentes, portanto, conseguirmos ter uma formação que traga este assunto e que trabalhe este assunto de uma forma verdadeiramente integrada e holística, estamos a projetar fazer o mesmo no ensino superior, assim naturalmente conseguimos ter aqui os parceiros certos e que passa por termos um módulo sobre violência no geral, não só em contexto escolar, que seja ministrada nas escolas superiores de educação. Portanto, na formação inicial dos nossos docentes do nosso país. Portanto, estamos a trabalhar nesse sentido para que uma pessoa que queira ser professor, quando chega ao seu primeiro dia de profissão, já tenha tido algum contacto com esta temática, tenha algumas ferramentas e competências ao nível da gestão de conflitos, ao nível da sinalização, o que é identificar uma criança ou um jovem em risco, e isso parece-me a mim que será um passo muito importante e que até então não existiu e não existe, e não estou com isto a dizer que uma ou outra não o faça, estou a dizer de forma integrada e que haja uma estratégia para abranger todos os professores na sua formação inicial. Relativamente à academia, também, e na segunda parte desta resposta, temos intenção de alguma forma conseguirmos, através da academia, fazer um diagnóstico sobre a violência em diferentes contextos, nomeadamente também no contexto escolar, para conseguirmos diagnosticar melhor a realidade e depois, naturalmente, existindo um diagnóstico bom, existirá certamente uma intervenção e uma prevenção muito mais estruturada e mais eficaz.
Eu aqui traria um exemplo real e que responderá a isso. Muitas das vezes nós vivemos fechados na nossa caixa, digamos assim. E é importante, muitas das vezes, abrirmos essa caixa a outros mundos para percebermos outras realidades. Eu diria, com grande segurança, que as nossas crianças e jovens são felizes nas nossas escolas. Da mesma forma que digo com segurança que eles estão seguros nas nossas escolas. Naturalmente, e por isso é que esta campanha também surge, e por isso é que estamos até esta conversa, que ainda assim, a globalidade sendo, existem comportamentos violentos e que têm que ser combatidos e têm que ser prevenidos. Mas traria aqui o exemplo de uma delegação francesa que veio visitar a DGEST, e que, quando da apresentação dos modelos de segurança escolar, quer o deles, quer o nosso, eles fizeram visita a 3 escolas aqui da área de Lisboa. E uma das coisas que os surpreendeu positivamente foi perceber como é que as nossas crianças, nos recreios, brincavam livremente, felizes, utilizaram esta expressão, e sem qualquer receio de fatores externos e internos. Outro dos fatores que referiram com enorme agrado foi o nosso espírito de inclusão, porque, independentemente de qualquer diferenças entre pessoas, as crianças brincam efetivamente juntos e brincam felizes. Em França, diziam eles, pelo menos naquela comunidade, os recreios não eram assim livres. Os recreios eram muito mais controlados, eram até as crianças, eu diria que as crianças não tinham liberdade, porque a preocupação era tanta que existissem fatores que pudessem de alguma forma interferir naquilo que é o normal funcionamento da escola, que as crianças acabam por não brincar livremente no recreio. Portanto, eu aí associava, claro que a felicidade é sempre relativa, mas associava ou diria que as nossas escolas, comparativamente com outras realidades, as crianças são felizes nas escolas. Agora, claro, concordo que quanto mais ou quanto melhor se sentirem as nossas crianças e jovens nas escolas, melhor será o relacionamento interpessoal entre eles e, naturalmente, menor será a taxa de violência. Acho que não cometo nenhuma inconfidência, porque o livro foi apresentado publicamente, portanto, eu, daquilo que conheço do episódio, posso efetivamente referi-lo, não cometendo nenhuma inconfidência. E o chefe João Cunha certamente perdoar-me-á se cometer alguma. Efetivamente, esse caso é um caso de sucesso em duas grandes áreas. Uma, daquilo que já falámos ainda há pouco, que é o grande sucesso que é o programa Escola Segura, porque isto passa-se precisamente com um chefe da Polícia de Segurança Pública do programa da Escola Segura, e 2, naquilo que é a forma como as pessoas hoje em dia olham para a polícia e olham para a Guarda Nacional Republicana como efetivamente alguém em quem podem confiar e que não é meramente repressivo, como em outros tempos se calhar as pessoas olhavam. Antes, pelo contrário, são pessoas efetivamente em quem se pode confiar e a quem se pode denunciar aquilo, se a pessoa for alvo de um comportamento violento. Isto é a história de um menino, salvo erro, o Baltazar, salvo erro de 7 anos, que não queria ir para a escola e há um dia que faz mesmo questão de não entrar na escola. E o chefe João Cunha estava a passar e percebe claramente que se passa ali algo de anormal e tenta, portanto, interpela a mãe do Baltazar e o Baltazar e tenta perceber o que é que se está a passar. O Baltazar inicialmente, se calhar algo surpreso, naturalmente não refere logo, mas o chefe João Cunha não deixa aquele assunto cair
e fica de alguma forma ligado ao Baltazar no sentido de ir acompanhando e monitorizando essa situação. Dias depois, o Baltazar acaba por referir ao chefe João Cunha, tem uma conversa os dois, em que explica porque é que não ia para a escola. E de facto a razão principal era efetivamente que era vítima de bullying. É feito todo um trabalho em articulação entre a escola segura e a escola onde o Baltazar andava, porque na verdade há alguns casos que naturalmente podem não ser tão visíveis ou tão facilmente identificáveis. A partir desse momento houve essa grande articulação entre a escola e a Escola Segura da Polícia de Segurança Pública, e houve um excelente trabalho do chefe João Cunha da Polícia de Segurança Pública, que conseguiu de facto reverter a situação, e o Baltazar hoje vai à escola feliz e contente por lá estar. Naturalmente foram também feitas ações de sensibilização, foram mitigadas e prevenidas novas situações, e hoje o Baltazar, quando lhe perguntam o que é que quer ser, o Baltazar responde que quer ser polícia, e precisamente derivado desse contacto e dessa experiência extraordinária que teve com o chefe João Cunha, porque quando mais precisou, uma criança de 7 anos, foi o polícia que efetivamente conseguiu resolver-lhe a questão, e acima de tudo confortá-lo e explicar-lhe que se temos um problema, comunicamos e conseguimos resolvê-lo. E isso de facto é uma história de sucesso. E falta-me dizer isto, João, permite-me, que depois termina com a publicação do livro Quero Ser Polícia, que retrata precisamente esta história e que foi ilustrado na sua totalidade pelo Baltazar, e em que conta lá porque é que o Baltazar quer ser polícia. Nem todos os casos são facilmente identificáveis, e isso naturalmente todos percebemos o porquê. O ciberbullying tem efetivamente essa nuance que dificulta muito essa sinalização, essa identificação e essa percepção de que algo não está bem. Ainda assim, conseguiremos perceber alguns sinais naquilo que são os comportamentos que a criança ou o jovem exterioriza, mas a forma onde ele ocorre, ou o contexto onde ele ocorre, naturalmente é muito mais fácil passar ao lado. E não estou a falar só da escola, estamos a falar também no seio familiar, porque o aparelho, portanto o telemóvel, é algo que acompanha a criança e o jovem, ou neste caso mais o jovem, no seu dia-a-dia, seja no contexto escolar, seja no contexto fora da escola. E para percebermos melhor essa realidade e essa dificuldade, e também para irmos aqui ao encontro daquilo que ainda há pouco havia dito, que a escola efetivamente é um espaço seguro. Quando tivemos em tempos de Covid, como todos sabemos, houve períodos em que as escolas estiveram fechadas, e em que houve o recolher obrigatório, e os relatórios apontam que efetivamente o ciberbullying e a violência através de meio digital não teve uma redução por aí além, antes pelo contrário. Portanto, isto prova que efetivamente, e vem aqui também demonstrar a necessidade desta campanha, que independentemente do contexto, como eu ainda há pouco disse, seja no seio familiar, escolar, desporto, o que seja, efetivamente nós temos que prevenir e combater esta temática. Na altura do Covid, mesmo com as escolas fechadas, portanto, deixámos de ter naturalmente outros tipos de violência, e aquela que prevaleceu foi a violência através do meio digital. E às vezes, como eu até disse no início da entrevista, com outras consequências, não físicas, neste caso psicológicas, mas tão ou mais graves que as restantes. Portanto, efetivamente é algo também que devemos combater, uma questão para a qual devemos estar completamente alerta, e desenvolver também, naturalmente, conhecimento e estratégias para conseguirmos uma identificação e uma sinalização mais precoce nestes casos. Mas lá está, falamos nestes casos e falamos noutros, e nesse aspecto a escola, e é importante que se diga isto e que se saiba isto, a escola faz um excelente trabalho, porque, por exemplo, uma criança que chega à escola subnutrida
será indiretamente uma forma de violência, ou poderemos considerá-la uma forma de... E as escolas têm essa capacidade de identificar, de sinalizar uma criança que percebe-se claramente que tem um déficit de atenção ou que tem episódios de sonolência anormais. Portanto, as escolas também o fazem, identificam. Lá está derivado dessa proximidade que têm com as crianças e com os jovens, desta excelente articulação que depois têm com as outras entidades e esta preocupação em que os jovens, as crianças e os jovens, quando estão no recinto escolar, estejam o melhor possível e se sintam o melhor possível. Agora, nem todas as formas são tão fáceis assim de identificar, mas temos que naturalmente ganhar essas ferramentas ou consolidar essas ferramentas para ser mais fácil. E isso vai ligar também àquilo que falava em termos do tal módulo que fala sobre estas questões para a formação inicial dos professores e na formação contínua. Sobre o ciberbullying e sobre o bullying, é importante percebermos e é importante se calhar estarmos alerta para o seguinte: focamos muitas das vezes, e não é que esteja errado, porque tem que haver esse foco, nos agressores e nas vítimas. Em termos de estratégia de prevenção e de combate a estas duas realidades, temos que nos focar também, e a própria professora, a doutora Sónia Seixas, refere muito isso, e foi uma das pessoas que me ensinou de facto isso, é focarmos o nosso objetivo naquilo que são os observadores passivos. E ainda há pouco, quando falávamos na dificuldade de identificar este tipo de casos, que naturalmente é muito mais difícil de identificar, a chave está precisamente nos observadores passivos. Porque há sempre alguém, há sempre o melhor amiga, há sempre alguém que tem conhecimento desta situação. O que é que sucede em muitos destes casos, quer no bullying, quer no ciberbullying, que são os observadores passivos. São aqueles que efetivamente presenciam, têm conhecimento da situação e pura e simplesmente nada fazem para a combater e, pior, em outros casos tornam-se eles próprios também agressores, porque têm conhecimento da situação e partilham, na questão do digital, com o único exclusivo objetivo de ainda dar um ênfase àquela situação, não ligando àquilo que a vítima possa vir a sentir e a sofrer com esse ato. Portanto, o foco, independentemente deste ciclo, porque ele de facto será sempre uma realidade desafiante para a combatermos, mas para a qual já existem também muitas ferramentas, muitas estratégias para o fazer, mas o foco e aquilo que a Direção de Serviços de Segurança Escolar também está a incidir é precisamente nestes observadores passivos. Nós temos que ter uma grande preocupação com eles, por um lado, porque são em maior número, porque por norma os agressores podem ser mais, mas por norma é um e a vítima é uma. Os observadores muitas das vezes são 5, 7, 10, 20 e é o grosso. E de facto são eles que muitas das vezes podem ser a chave de uma identificação e de uma sinalização precoce. Mas para o poderem ser, têm que ser os primeiros a ter a consciência do impacto que tem presenciar ou ter conhecimento de uma situação e não a reportar e, acima de tudo, não a normalizar. Porque mesmo que, claro que o objetivo é que se chegue a esse reporte e a essa denúncia, mas o mais grave é que em alguns desses casos não existe sequer a consciencialização de que aquilo que estão a fazer é também uma forma de violência. E estão a amplificar um comportamento que por si só já é reprovável e eles estão a amplificá-lo. Portanto, uma das estratégias que me parece essencial é incidir naquilo que são os observadores passivos neste ciclo do bullying e do ciberbullying.
Quando falamos em estatística, temos de ter sempre alguma reserva, naturalmente, não tirando valor aos números, não é isso, mas temos de ter sempre alguma reserva, porque depois isso leva-nos a variedíssimas interpretações, perceber que tipo de violência é que estamos a falar, que tipo de contacto é que foi esse, se foi direto, se foi indireto. Mas mais importante do que isso, e isso sim levou-nos a criar esta campanha, é nem que existisse só um caso, tinha que ser preocupante, porque a violência é sempre, em todo o momento, algo negativo, nunca é positivo. Portanto, independentemente dos números, e não foram os números que nos levaram a criar esta campanha de prevenção da violência no ciclo de vida, foi sim nós percebermos que enquanto exista, nem que seja um caso só, deve nos preocupar enquanto responsáveis, enquanto adultos, enquanto atores que lhes compete também proteger e contribuir para uma sociedade melhor. Efetivamente, a criação da campanha tem na sua gênese a necessidade de não normalização da violência, como aqui já foi dito, e acima de tudo de frequente e permanentemente vir com esse assunto, digamos assim, à tona, para que as pessoas se consciencializem de uma vez por todas que a violência é sinónimo de perder, que a violência é algo negativo. E que, acima de tudo, nós não podemos querer resultados diferentes com estratégias iguais. Daí nós termos criado uma campanha com um período de validade mínima de 1 ano, criarmos uma campanha completamente transversal e não só focada num contexto. Como eu disse, quando se combate a violência, tem que se combater a violência no seu todo, não só a violência em contexto escolar, em contexto desportivo, em contexto laboral. Daí termos organizado esta campanha com 3 ministérios que vão precisamente ao longo do ciclo de vida, desde a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças, Infância e Juventude, a DGEST, através da Direção de Serviços de Segurança Escolar, porque tem, de facto, um período de acompanhamento das crianças e dos jovens no mínimo de 12 anos, e depois o Ministério da Saúde, através da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, que, ao longo de todo o ciclo de vida, acompanha o percurso das pessoas. Portanto, esta campanha tentou ser o mais transversal possível e, ao mesmo tempo, também alargar este conhecimento da violência precisamente associado a um ciclo. As pessoas perceberem que, independentemente de quando é que começa o episódio, isto é efetivamente ligado a um ciclo. A pessoa não se torna violenta de um dia para o outro. Portanto, e nós também não conseguimos consciencializar as pessoas e sensibilizá-las de um dia para o outro. Tem que ser um trabalho frequente, permanente e duradouro no tempo. Independentemente de haver oscilações nos números, porque umas décadas aumentam, outras décadas reduz, ainda assim, enquanto houver, tem sempre que existir uma necessidade de preocupação em combatê-la. E foi precisamente por isso que criámos a campanha, foi para consciencializar as pessoas da necessidade de não normalização da violência e, ao mesmo tempo, de contribuir, de certa forma, para a alteração de comportamentos e para a adoção ou a sensibilização da adoção de comportamentos tolerantes e respeitosos entre pessoas. Esta campanha, como disse, tentou ser o mais transversal possível e, acima de tudo, tenta não ser uma campanha de apenas cartazes. Tenta ser uma campanha que envolva as pessoas, que envolva as instituições e daí termos adotado a estratégia de envolver nestes intervenientes uma parte extremamente importante, que são os municípios, que é quem localmente está mais próximo dos cidadãos, que é quem efetivamente consegue também passar uma mensagem diferente daquela que é passada a nível nacional e com um impacto sempre diferente dos restantes. Os municípios, sendo, lá está, quem está mais próximo do cidadão e envolvendo-se nesta campanha, conseguem, de alguma forma, transmitir também eles a mensagem de que a violência não é aceitável e deve ser combatida. E esse combate pode e deve passar por todos. E daí nós termos adotado a estratégia de envolver os municípios.
tivemos a felicidade de muitos deles com quem já reunimos terem-se juntado a esta campanha, e isso é efetivamente de louvar, e mostra que, de facto, a prevenção da violência é um tema caro a todos, mesmo aqueles que nunca viveram um episódio de violência, e isso é algo que nos deve deixar, de facto, felizes por haver esse envolvimento. Mas esta campanha, como dizia, para além de não ser só de cartazes, vai também além daquilo que são as realidades locais ou os municípios. Nós estamos a tentar fazer variadíssimos projetos, digamos assim, para chegar efetivamente a toda a sociedade. Fizemos contactos com as rádios locais, tentamos fazer a triagem das rádios locais a nível nacional para conseguirmos também, através delas, fazer essa divulgação. Estamos a tentar fechar com uma rádio nacional também a transmissão de uma mensagem de não há violência de uma forma disruptiva e que alerte de facto as pessoas ao que consigam perceber que, sim, isto não é aceitável. Estamos também em articulação com a Delta Cafés, por exemplo, para também, através das saquetas de açúcar, conseguir passar a mensagem de não se aceita a violência, que a violência não se aceita, ponto. Desenvolvemos e estamos a desenvolver também com a Escola Superior de Educação do Porto um projeto de formação contínua aos docentes das nossas escolas. Portanto, esta campanha quer ser efetivamente transversal e quer dotar as pessoas de maior número de ferramentas para perceberem e consciencializarem-se desta necessidade de não aceitar e não normalizar a violência e, ao mesmo tempo, tentarmos chegar a todos de formas diferentes. Porque as redes sociais, por exemplo, que é aquilo que hoje é muito utilizado, são necessárias e nós, nesse campo, também já temos páginas em todas as redes sociais. Vamos muito brevemente lançar o site da campanha nãoseaceita.pt. Mas sabemos que existem ainda assim pessoas que não têm redes sociais ou que não acedem ao site. Portanto, daí esta estratégia de, através de variadíssimas formas, tentarmos alcançar o nosso público-alvo, que é efetivamente toda a sociedade. E daí eu ainda há pouco ter dito, quando se fala em combater a violência tem que se falar no geral. E só poderemos conseguir combatê-la no geral se conseguirmos chegar a toda a gente. E daí termos desenvolvido variedíssimas estratégias e variedíssimas ferramentas para, de alguma forma, conseguirmos chegar a todos os portugueses, a todos os cidadãos. Acima de tudo, eu olho para esta campanha como olho para a vida. Eu acho que nós, onde quer que estejamos e onde quer que cheguemos, temos que tentar deixar sempre as coisas, pelo menos tentar, deixar as coisas melhor do que aquilo que encontramos. E efetivamente esta campanha e o envolvimento desta campanha é precisamente esse contributo. Não obstante tudo aquilo que é feito, é tentar desenvolver mais uma ação, mais uma ferramenta, mais uma campanha para, de alguma forma, tentar que as coisas sejam melhores amanhã do que são hoje. E não estou a dizer que hoje, naturalmente, não sou fatalista, não estou a dizer que estão as coisas más. Mas, naturalmente, se conseguirmos sempre fazer e acrescentar um pouco mais e conseguir contribuir para que a sociedade de amanhã seja melhor que a de hoje, é muito, muito por aí, e é assim também que a campanha surge. É percebermos qual é a nossa responsabilidade social, qual é a nossa responsabilidade profissional, qual é a nossa responsabilidade pessoal, e dentro daquilo que são as nossas capacidades e as nossas competências e a nossa área de influência, conseguirmos de facto contribuir para uma sociedade melhor. E, estando eu atualmente na área da educação, ainda que em representação da Polícia de Segurança Pública, mas tentar que as nossas crianças e os nossos jovens consigam, de facto, perceber a importância daquilo que hoje se está a fazer, para amanhã também eles poderem projetar nos seus filhos, nos seus netos, uma sociedade livre de violência e uma sociedade com pessoas muito mais tolerantes, muito mais
respeitadoras do outro e, acima de tudo, em sã convivência uns com os outros.